muito bem-vindos a mais um episódio do nosso UpaCast, o podcast oficial do grupo de jovens UPA. Eu aqui mais uma vez com meu parceiro, meu amigo de mesa, Alex. Tudo bem, Vitor? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Cara, você. eu já reparei que toda vez eu falo meu amigo de mesa. Ainda bem que o povo sabe que é essa mesa aqui, tipo, não falar mesa e tal, e estamos em outro lugar. Mas enfim, prazer estar aqui com você de novo. Estamos aí, mais um episódio, graças a Deus. Quarto com a graça episódio. de Deus, quarto episódio da terceira temporada. Você achou que a gente ia chegar tão longe assim? Eu acho que a gente vai superar as suas expectativas. Nossa, as minhas. Não, amém. Assim espero que seja. Mas, começando aqui, então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece no UpaCast. Segue a gente lá no Instagram. Também pode seguir eu e o Alex nas nossas redes sociais, tá? O meu arroba é @Vitor, onde seria um 0, _ Azevedo. O meu é Alex _Conrado. Simples. Comenta bastante aí. Vai lá no YouTube também, comenta lá. Ajuda a engajar lá no YouTube também. Compartilha, né, com seus contatos, com seus amigos, para a gente chegar mais longe. Com certeza, nós vamos chegar mais longe. E agora, por favor, faça as honras da casa. Presente a nossa convidada de hoje. É um prazer, né, enorme estar com ela aqui. Filha da Dona Cida, do seu Orlando, que eu tentei gravar o nome, eu não lembrava, o seu Orlando. Mãe da Ágata, da Aline. Um prazer, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. Mais um episódio aí. Tamo junto com a gente, você que sempre apoiou a gente, sempre falou bem da gente. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz. A Ágata é uma consumidora, né? Eu acho que a Ágata é fã número 1 do UpaCast. E ela ficou muito feliz quando soube que eu estaria aqui. Então, queria mandar um beijo para ela. Combinei de mandar um beijo para a Ágata e para a Aline. Mas a Ágata especialmente porque ela é fã de vocês. Um beijo, Ágata. Beijo, Ágata. Muito bom. E para, né, falar dos nossos apoiadores, que são tão importantes, né, nessa nossa caminhada, eu gostaria de falar aqui de um apoiador nosso que já vem de longa data e que faz um trabalho maravilhoso, que é a Papéis e Cores. Dá uma olhada aqui nesse planner. Garoto. Eu não erro mais. Não, agora você não erra mais. Esperou chegar na terceira para falar certo. É muito legal. Eles fazem planner, cadernos, agendas e uma infinidade de produtos personalizados, onde você consegue fazer do seu jeito, com a sua cara. Tá bom? Isso aqui é um planner, é para você organizar a sua rotina, né? É muito legal. E muito bonito também. Se quiser do UpaCast também, você consegue encomendar com elas lá. @papéis.cores no Instagram. Entre em contato lá que você consegue um descontinho falando que você chegou pelo UpaCast, tá bom? Isso, é verdade. Então, se você chegar lá na conta do Instagram da Papéis e Cores e disser que você chegou pelo UpaCast, você ganha acho que 10% de desconto, tá? Nessa promoção. E também tem no site, tá? No site é com um código que chama UpaCast10. Você vai lá no site, coloca esse código e você ganha 10% de desconto na Papéis e Cores. Lá que é muito legal. Sim. Tem também um que forneceu aqui as bolachinhas para nós aqui. Esse aí eu vou deixar você falar. No outro episódio ele trouxe queijo pra gente, né? Muito legal. Marcos aqui, MCV Queijos de Variedades. Você consegue comprar o queijo de variedade, ele entrega na sua casa. São produtos de excelente qualidade, né? Você já conhece, já provou alguma coisa do Marcos? Muito bom. Então, você entra em contato com o Marcos pelo telefone 11 971880220. Repete. 11 971880220. Fala que você entrou em contato, que você conheceu ele pelo UpaCast e você ganha 20% de desconto e ele entrega na sua casa. Sim. Antes da gente ir pro próximo patrocinador, eu quero tirar uma dúvida. Você sabe o nome da Sheila de cor? Sei. Então... Sei o seu. O meu? Sei o da Dessa. Caramba. Do Bruno. Não, tô brincando. Não tem todo mundo, não. Mas da Sheila você sabe. Da Sheila eu sei. E da Rafa? Também. Porque você sabe o do Marcos de cor, meu. Rapaz. De tanto falar o número dele, né? E também um apoiador aqui, que é de longa data, que está com a gente desde o começo. É a Terço na Mão, né? Com certeza você conhece, né, Amanda? Com certeza. Então, consumidora. Aqui, viu? Melhor do que a gente, o convidado falando. Então, se você quer um terço personalizado com seu santo de devoção, é só entrar em contato com a Terço na Mão, que lá você faz um terço incrível, bonito, da cor que você quiser, com o entremeio que você quiser, do seu santo de devoção. Ou também, se você estiver num caminho aí para se casar, a Terço na Mão também faz terços para noivas, tá? Então, por exemplo, minha esposa entrou com um terço na mão. Sheila também? A Sheila também. Então, a Sheila também estava com o terço de noiva da Terço na Mão. Então,
se você está nesse percurso, aproveita e adquire o seu terço de noiva, tá? E, claramente, tem promoção. Então, se você chegar lá no Instagram e falar no @terco.namal, tá? Você falando com a Lu, você faz a sua encomenda do seu terço e dizendo que você chegou pelo Pacast, você ganha um desconto especial. Não sei quanto é, mas tenho certeza que é um bom desconto aí para você que vai adquirir o seu terço com a Terço na Mão. É isso. Ó, só um detalhe aqui, enquanto você estava falando do patrocinador, lá atrás eu estava ouvindo eles comentar que a Sheila não sabe o meu número de telefone. Ah. Mas tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tem celular. Mas só para falar que eu sei o número até do CPF dela. Isso é bom. Sabe o número da conta bancária? Do número da conta, do RG. Você não sabe? Eu sou bom. Eu sou bom com números. Eu também sou. Gravo. Eu sei o CPF do meu pai e da minha mãe. Do meu pai e da minha mãe também eu sei, da Rafa, do meu irmão. Isso, eu sei os 4 últimos dígitos da minha esposa. Porque toda vez quem desce pra pegar a comida e ter que pôr o código do iFood sou eu. Esse eu sei. Do telefone, né? Do telefone sou eu sei. Os últimos 4, mas... Bom, beleza? Amanda, entramos aqui no nosso começo do nosso podcast. Então eu quero fazer com esse bate-papo como um episódio da Marvel, tal. Então o episódio, você sabe que os filmes da Marvel não é na ordem cronológica, né? Acontecem em formas aleatórias. Então eu quero começar te perguntando uma coisa. Você trabalha no Pão de Açúcar? Trabalho. O que você faz lá? Olha, eu resolvo problemas, literalmente. Na verdade, eu sou PMO, mas eu cuido de galerias dentro das lojas do Grupo Pão de Açúcar. Então, todas as lojas extra Pão de Açúcar que tem galerias, sou eu que sou responsável pela operação daquela galeria junto com o meu time. E aí, nível Brasil. Então, é por isso que a gente fala que resolve problema. Então, se tem um encanamento furado, se o lojista quer fazer uma mudança de layout, quando o lojista entra na rede para fazer uma nova operação, somos nós que damos todo esse auxílio para o lojista. Então, que legal. O meu papel é esse. E como que você, não sei se tem algum conflito da questão religiosa, como que você lida com isso dentro do trabalho? É engraçado isso. Eu sempre digo que eu tive muita sorte de encontrar sempre pessoas que me trouxeram coisas boas sobre religiões. Eu sou católica, apostólica, romana, praticante. Mas eu gosto de saber o que é a outra denominação, o que ela faz e como ela chega até Deus. E eu sempre tive muita sorte de, nesse lugar, poder encontrar pessoas de diversas religiões que me respeitaram e que eu tive o prazer de respeitar e entender. Sim. Né? Então, a minha religião ela só me faz bem. Então, tem dia que a gente está cantando um louvor e aí a amiga do lado aprende e ela traz também uma coisa nova e a gente pode trocar as experiências que eu tenho na igreja também. Então, eu digo que lá é um lugar que eu tenho paz, né? Eu tenho uma amiga, Patrícia, que ela é pastora numa igreja. E eu acho que se teve uma pessoa que me ensinou muito sobre Deus, foi a Patrícia. Então, eu tenho essa sorte, né? Deus me coloca essas pessoas no caminho, que eu acho que é muito dele mesmo, de eu poder falar e ser quem eu sou dentro da minha religião. Que muito é muito legal. importante pra mim. Interessante. Mas você é formado em quê? Eu sou formada em Você falou o seu cargo, mas eu falei, mas o que é isso e tudo? Eu sou Relações Públicas por formação. Tá. Eu tenho 2 faculdades. Eu sou Relações Públicas e fiz Gestão Financeira e sou pós-graduada em Controladoria e Finanças. Então, a minha carreira ela está aí. Eu digo que, assim como na igreja, eu tenho o dom de servir. Então, isso me ajuda na minha profissão. Uhum. O servir e o ouvir. A minha profissão exige isso, né? Hoje, o meu cargo exige isso. Que eu escute o problema do outro e que eu não... vou usar uma palavra que talvez não seja essa, mas que eu não julgue ele. Mas que eu tente entender e resolver. Uhum. E eu acho que isso faz muito parte do meu servir, né? Do nosso servir como um todo. Você precisa ouvir, entender e não julgar, né? A palavra diz muito isso. Então, a minha vocação, vou chamar assim, hoje eu entendo que ela é do servir. E eu sou comunicadora, eu sempre falo isso, né? Que eu sou comunicadora nata e demorei muito para aceitar isso de ser comunicadora.
E aí sou relações públicas por essa paixão, mas já fui coordenadora financeira, já trabalhei na área de finanças, já trabalhei fazendo show com Toquinho, então, durante muito tempo, durante o tempo de faculdade, eu fiz produção de show com Toquinho, eu trabalhei na Natura, no chão de fábrica da Natura, e aí são experiências. Você é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, isso é nítido, né? Linguagem do amor é bem explícito, né, em você. E você cuida também de um grupo de jovens, né? Não sei se você está ainda na coordenação desse grupo, tá? E você aprendeu muito do serviço para levar para os jovens ou ao contrário? O jovem exige isso, né? E eu tenho alguns anos de UPA e eu tenho algumas pessoas que me ensinaram muito que eu carrego para minha vida. O UPA me ensinou a servir. Eu sempre digo isso, né? Uma frase que eu uso: o UPA é meu lugar seguro porque ele me ensinou a servir de uma forma amorosa. Quando eu tenho paciência de ouvir o outro sobre a religião ou sobre a vida dele, é porque eu aprendi aqui. Quando o UPA ainda era na capela, eram pouquíssimas pessoas com várias histórias, e eu acho que eu sou apaixonada por histórias, e isso me motiva muito. E o meu servir vem daí. De eu ouvir a história. Eu quero saber a sua história. Eu quero saber de onde você veio, do porquê você veio, qual é a sua dor. E o jovem me ensina isso sempre. Hoje a gente tem uma juventude que ela é tecnológica, né? E mesmo não estando tão atuante como já estive, mas eu acho que o jovem me trouxe muito mais essa vocação do servir e do cuidar. Né? O jovem precisa de cuidado. Qualquer pessoa que esteja trabalhando com o jovem hoje, ela precisa entender que o jovem precisa de cuidado. Então, eu acho que vem daí esse meu cuidado. Pô, legal, é bom saber. E já aproveitando esse gancho, eu quero saber logo do começo, né? Porque o Alex gosta dessa... Ele gosta de estragar minha linha de raciocínio. Eu adoro fazer isso, estraga minha linha de raciocínio. Eu começo de um jeito, você termina do outro, né? Mas... Então conta pra gente, né? Talvez nós aqui conheçamos um pouco mais a sua história, né? Talvez até minimamente, mas o pessoal que tá em casa, quem é a Amanda? Como você entra dentro da igreja? Quem te leva para a igreja, né? Porque às vezes a gente precisa de alguém que nos arraste. Então conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Como você conheceu a igreja? Eu venho de uma família muito grande. Então, minha mãe tem 10 irmãos, meu pai tem 10 irmãos. Todos aqui em São Paulo? Não, a família da minha mãe mora aqui e a família do meu pai é do Ceará. Tá. Mas uma família muito grande. Que, apesar de muito católica, eu amo falar isso, a minha avó é afilhada de um santo, né? A minha avó é afilhada de batismo de Padre Cícero. Que legal. Que é muito legal. E é histórico, eu sempre falo isso para as minhas filhas, isso é histórico, né? Mas a família da minha mãe não é uma família religiosa, é uma família católica, sabe? Que gosta da religião, eu sou católica. Sim. E eu venho desse lugar, onde todos os finais de semana a minha família está muito junto. Então, o meu avô tinha isso de juntar a família sempre. Onde você almoça de domingo? Na casa dos meus avós. Com quem você viaja? Com os meus tios. E até na escola isso era tipo, como assim você passa todos os finais de semana com seus tios, com seus avós? Enfim. E eu sempre gostei, eu tenho uma tia que fez uma promessa de ter uma capela dentro da casa dela, a irmã do meu pai. Então, a gente ia almoçar na minha tia, primeiro você assistia a missa, tinha os anjos, todos os padres comiam na casa da minha tia, e eu amava quando ela cantava a consagração à Nossa Senhora, achava o máximo, porque ela tinha as roupas que elas se vestiam, e eu achava aquilo incrível. E aí, a minha infância é isso, mas não atuante. Então, minha mãe não era a pessoa que ia na igreja, na missa, todos os domingos. E aí, quando eu mudei para onde eu moro hoje, então tão distante, como todo mundo sabe, quando eu mudei para lá, eu conhecia... Gente, quando eu mudei para lá, não tinha nada, era tipo devastado mesmo. Conta para o pessoal onde você mora. Exatamente como vocês imaginam. Eu moro próximo ao Pico do Jaraguá. E aí, quando eu mudei, era assim, era a minha casa e, tipo, muito longe tinha outra casa. Então,
não tinha pessoas naquele lugar. E tinha uma capela, literalmente uma capela, que caberia, sei lá, 15 pessoas, né? E era onde as pessoas iam para a missa. E aí aquela capela virou uma lona, o bairro começou a crescer, aquela capela virou uma lona. E aí eu tinha esse contato, a minha casa e a moça, que na época, antes do meu bairro virar um bairro, ela era caseira ali, as filhas dela, e era o único lugar que eu ia. Então minha mãe ia trabalhar, saía muito cedo para trabalhar, ficávamos só eu e meu irmão, e era essa moça que cuidava da gente. E aí ela conhecia as outras pessoas por morar ali, e um dia eu estou na minha casa num domingo, toca na minha porta, e aí, a gente veio te convidar porque a gente está querendo fazer um grupo de crisma. Eu falei, nossa, muito legal, mas eu não posso. Não, mas por que você não pode? Não, porque todos os domingos eu vou para casa da minha avó, que era em outro bairro. Não, mas qual dia que você pode? Eu falei, não posso, porque eu vou na sexta e só volto no domingo. Mas que horas que você volta no domingo? Eu falei, sei lá, volto umas 7 da noite. Falando isso para não escapar, né? Para não ir. Eu fiz... Mas você ia mesmo ou não? Era só... Não, eu ia, mas eu fazia... E eu tinha feito primeiro Eucaristia no bairro da minha avó. Tanto que recentemente encontrei minha catequista, Dona Lourdes. E aí eu falava assim, não, eu vou fazer meu crisma lá. Só que assim, só eu tinha feito primeira Eucaristia. Os meus primos, eles iam, mas eles não iam. E aí eu falei, ele nunca mais vai voltar aqui. Passou-se, não chegou no outro final de semana, às 7 da noite, a gente veio porque vai começar o crisma. Eu falei, tá, mas eu falei que eu não ia. Não, você não está aqui hoje? Né? E aí o que acontece? Meu pai não me deixava ter amigos. Então, o meu pai é nordestino, machista, enfim. E eu não podia ter amigos, e muito menos amigos homens. Então, eu não podia sair. Realmente, o único lugar que eu podia ir era para casa da minha avó. De repente, ali vai ser o lugar que eu vou sair, né? Vou para a igreja. E aí comecei a ir. E aí o meu amigo ia, Carlos, ia todos os domingos, como meu pai não me deixava ir sozinha, todos os domingos, antes de subir para a igreja, ele passava na minha casa e me levava para o crisma. Então, eu vou para o crisma aí. E a minha caminhada começa exatamente por isso, porque eu não tinha outra opção de sair. Então, não podia falar para o meu pai que eu ia para nenhum outro lugar, só para a igreja. Foi um escape, né? Começa com escape. Escape E aí o meu pai alcoólatra. E se eu tivesse muitos amigos, tem um episódio de um Natal que minha mãe me deixa ir depois da meia-noite para casa desses amigos. Então era a outra moça que dava o crisma, o meu amigo e todas as pessoas que faziam crisma numa casa que tinha uma caixinha de som, uma Coca-Cola de 2 litros e vários jovens. O meu pai tinha bebido muito, muito, muito. E daqui a pouco a gente escuta, ele está vindo. E ele está vindo, e ele está vindo, e meu pai desceu. E aí, quando ele entra na casa, ele fala, o que você está fazendo aqui? Só que, a casa era num morro, assim, e a rua vinha aqui e tinha um barranco por aqui. E eu vinha muita gente correndo. Porque o meu pai, ele ia acabar comigo. E aí, quando ele entra na casa, os meus amigos, inclusive o Adriano, que é meu ex-marido, pai das minhas filhas, para ele ali, ele dá 2 tapão no Adriano e ele quer entrar para me tirar dali, porque não era para eu sair de casa. Sim. Então, os meus amigos passaram por vários episódios. Meu pai pegava a faca para os meus amigos não entrarem na minha casa. E ali era o meu lugar, era onde eu podia ir. E aí, quando eu fiz... No final do crisma, a gente fez um grupo de jovens e foi quando eu comecei a trabalhar na My Life como jovem aprendiz. Na época não era jovem aprendiz, era jovem cidadão. E conheci a Adriana. E aí a Adriana falou, olha... E aí era isso, só podia ir para a igreja, não sei o quê. A Adriana falou assim, olha, eu tenho um retiro e a gente precisa de gente para trabalhar. Você não quer ir? Aí eu falei, não. Você não quer me ajudar a fazer as lembrancinhas? Eu falei, eu faço. Fiz todas as lembrancinhas daquele retiro. Acho que era o 8º Cristo e Você. E fiz todas as lembrancinhas. No outro ano, a Adriana falou, você não quer trabalhar? Eu falei, posso. Ela falou, o Maurício é da animação. E eu pensei, o que eu vou fazer na animação, né? Porque eu não canto, eu não toco, eu não faço nada. O que eu vou fazer lá? Ela falou, só vai, precisa de alguém para animar. E aí foi daí que surgiu a dança. 2 anos depois que eu estava lá sem fazer nada, onde eu só sabia as coreografias das músicas, formou-se a dança.
Você entrou no UPA nesse caminho, né? Nesse caminho. Veio pela Adriana, que vocês conheceram no serviço. No serviço. Que legal. Deixa eu voltar um pouquinho, que Tá. você passou um pouquinho pelo assunto do seu pai. Eu queria explorar um pouquinho mais essa parte. Como que era a relação sua com o seu pai, dentro de casa e assim nessa questão de você ir para a igreja, né? Porque você falou que você chegou até a comentar que por um tempo as pessoas falavam que você queria ser santa. É isso. E como que era a relação sua com seu pai e essa relação aí das pessoas falarem que você queria ser santa? Qual o problema disso também, né? Você sabe que até hoje eu sofro disso, né? Das pessoas acharem que eu não vou para a igreja. É muito engraçado isso. E da minha família mesmo. Porque eu sou a única que vou, né? Que frequento e tenho uma atividade, enfim. Mas o meu pai estava ok desde que eu não levasse alguém para dentro de casa. Desde que ele fosse me levar e me buscar. E eu aprendo a entender o meu pai na igreja. Então, em uma palestra do Gilberto, que eu estava servindo, Você não estava eu não estava fazendo o retiro. Tá. Eu tinha brigado com meu pai, enfim, mas não eram grandes brigas. A minha mãe sempre foi, a minha mãe é do servir também, então eu acho que o meu servir também vem da minha mãe. Sim. A minha mãe sempre foi apaziguadora. Então, não é isso, o seu pai não é assim. Então, nunca tive contra o meu pai. A minha mãe nunca nos colocou contra o meu pai, nem o meu irmão. E aí, um dia, o Gilberto olhou para mim e falou assim, sabe por que eu tinha de 18 para 19 anos, e ele falou, o amor, às vezes você não recebe o amor, às vezes você precisa dar. Quem nunca aprendeu a amar, não vai amar. Aí ele olhou para mim e falou, e você precisa dar o primeiro passo no amor. Porque se você der o primeiro passo, ele vai aprender a te amar. E aí eu falei, cara... E ele foi aqui, ó, falando para mim. E eu falei, eu entendi. E aí, daquele retiro, eu volto para casa, olhando o meu pai com outros olhos. Com outros olhos. E nesse retiro eu tinha ido, era o meu último ano de faculdade. Eu já era bem velhinha, né? E aí tinha uma festa da faculdade. E aí eu falei pro meu pai, vou na festa, eu já dirigia, aqui, ó, tô pronta, peguei o carro. Quando eu peguei o carro, meu pai tinha bebido muito, ele acordou e falou, onde você vai? Eu falei, uai, vou na festa da faculdade, última festa, todo mundo vai. Ele falou, você não vai. Eu falei, eu vou. Ele falou, você não vai. E nisso, ele pega uma cinta, e eu pego a minha bota e a chave do carro, e ele começa a correr atrás de mim com uma cinta na rua, aqui, ó. E eu falei, não, e aí eu fui para minha mãe estava na minha avó, e aí grita para minha mãe, e minha mãe não vai, e aí minha mãe era, vai, entra dentro do carro e vai, e eu cuido dele aqui. Uhum. E aí acontece tudo isso, e eu vou para o retiro, e o Gilberto me fala isso, e eu falo, cara, peraí. Porque não ia adiantar eu bater de frente com meu pai. Tanto que hoje eu me dou muito bem com meu pai, ele continua alcoólatra. Por diversas vezes eu achava que Deus falava, não é possível. Eu estou aqui, eu sirvo, eu faço, não é possível que esse homem não vai deixar de ser alcoólatra. Mas hoje eu entendo que o alcoolismo do meu pai é uma condição que fez o meu pai perder na vida, né? Hoje meu pai não mora com a gente. E só quem perdeu estar com as minhas filhas ou estar com as minhas sobrinhas foi o meu pai. Foi ele. Uhum. Quanto eu amo meu pai? Cara, muito, muito. Eu sofri muito quando meu pai decidiu ir embora. Mas eu precisava entender a minha mãe também, Sim. que sofria muito com a bebida do meu pai. Então, foram 45 anos que meu pai bebeu todos os dias, que meu pai teve outras mulheres, que o meu pai não estava presente. Então, eram muitas coisas e eu não podia falar para minha mãe aceitar aquilo. Mas eu aceito o meu pai como ele é. E eu disse que o meu pai foi embora, eu tinha... Assim que eu fiz 40 anos. E nunca teve um lugar, até os meus 40 anos, que o meu pai não foi me buscar. Então, se eu chegava da faculdade a hora que fosse, meu pai estava lá. Se eu estivesse no metrô, meu pai ia me buscar. O meu pai, ele ia me buscar o tempo todo. Então, o meu pai, ele também era do servir, só que ele não aprendeu a se amar.
E fica mais difícil aprender E a amar aí os outros, fica né? muito mais difícil aprender a amar o outro. A gente tem histórias assim com o pai, infelizmente, né? As histórias com os pais, principalmente os pais mais antigos, são bem complicadas, né? Tenho a minha história com meu pai, que quando minha mãe era viva, ele bebia muito, ainda bebe até hoje, mas bebia muito e aí dava muito trabalho e para atingir a minha mãe ele brigava comigo e para me atingir ele brigava com a minha Sim. mãe. Então tem uma relação com meu pai até parecida, né? E o Vitor tem a história com o pai também. Assim, é muito complicado. A gente reza e ora, né, pedindo para que Deus nos dê o discernimento, nós homens aqui, domingo que vem é o Dia dos Pais, para que a gente seja os pais diferentes. Mas são os nossos pais, a gente ama do mesmo jeito, né? Você ama seu pai, eu amo meu pai, graças a Deus tenho ele vivo ainda. E é uma relação hoje muito melhor do que era antes, quando minha mãe estava viva, por incrível que pareça. E, bom, é assim, né? Você se emociona, eu me emociono também, porque as histórias são parecidas e eu tenho certeza que muita gente que está vendo vai se identificar. Mas o principal é o que você falou, né? É a cura, né? Você entender ele do jeito dele e amar, né? Dar o primeiro passo em direção a ele, né? Para amar. E aí, com certeza, esse amor vai voltar, vai ter o retorno. Você falando isso, eu trabalhei, o meu primeiro retiro foi o 9º, e durante muitos anos, todos os jovens que se aproximavam de mim, eles se aproximavam com uma história de pai. Todos. E eu falava para o Marcelo, cara, tá errado isso daqui, porque eu não dou conta nem do meu na minha casa. Como que eu vou dar conta disso daqui? E o Marcelo falou assim para mim, enquanto você não se curar com o seu pai, Deus vai te mostrar que se você consegue ajudar o outro, que se você consegue auxiliar o outro e que se você consegue mostrar um caminho para o outro, você vai encontrar o seu. Porque você vai encontrando, você vai vendo que tem solução, né? É isso. Sim. E acho que é interessante você falar isso, porque acho que hoje em dia o jovem está muito machucado. E às vezes pode não ser um caso de alcoolismo, né? Como a Amanda falou, também passei por isso na minha casa, né? O meu pai, ele já é falecido, já vai fazer uns 17 anos, e meu pai também foi usuário de álcool e de droga também. Tem que falar bonito, é adicto, porque não pode... Adicto, adicto eu aprendi agora, também isso no curso Não que eu estou sabia. fazendo. Não, Adicto. hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que você fala. Mas isso é importante porque o jovem está machucado. E a gente percebe que você tem muito essa essência do cuidado. Claro, não é só com o jovem, é com qualquer pessoa que se aproxima de você. E aí eu queria saber, o que te ensinou, o que te fez ter esse cuidado com as pessoas? Porque se você contando a sua história, você tinha todos os predicados para não querer cuidar. Porque, de certa forma, você não foi cuidado. Né? E talvez muitos de nós, né, a gente acaba, às vezes, querendo não ir na contramão daquilo que nos foi passado, mas muito pelo contrário, às vezes fazer aquilo que nos foi feito. E como você descobre tudo isso, desse cuidado que você tem, que você fala que é o seu servir, de você estar sempre ali observando quando alguém precisa de um abraço, né? Como você descobre isso em você? Não sei. Eu digo que eu nunca tomei um porre, nunca. Porque eu sempre tive medo de alguém me ver como eu vi o meu pai. E o meu pai nunca foi uma pessoa agressiva, eu nunca apanhei do meu pai. Mas talvez, como você disse, em alguns momentos ele poderia ter me visto, ou eu queria ter sido vista. Eu tenho alguns amigos que eles usam uma frase que eu demorei muito para entender. E até levei para terapia mesmo. O meu amor constrange. Eu não sou uma amiga que precisa de troca, né? Então, assim, eu não vou cuidar de vocês esperando que vocês me liguem ou me mandem uma mensagem agradecendo. Eu vou cuidar de vocês quando eu achar que eu preciso cuidar de vocês. E eu vou estar na vida das pessoas, e eu vou estar na vida dos meus amigos, e eu digo, inclusive, na vida das minhas filhas, enquanto elas precisarem que eu esteja lá. Eu não sei de onde vem isso. Talvez eu ache que as pessoas precisem disso. Ter as meninas me colocou num lugar onde eu precisava ser vista. Isso
é fato. Então, eu cuido de todo mundo, mas hoje eu cuido de mim também, coisas que eu não fazia antes. Eu só cuidava. E, às vezes, é engraçado que a gente vive num mundo onde as pessoas, elas acham que você só pode fazer se você receber. Então, quando você faz algo para alguém, a pessoa não está... A pessoa fala, como assim você está fazendo isso para mim? Por que você está dispondo do seu tempo para mim? Constrange. E aí eu tenho uma amiga que fala, cara, o seu amor, ele é constrangedor. Né? Devia ser normal. O que eu faço não é fora do normal. O que eu faço é o que eu acho que precisa ser normal. As minhas filhas me levam para esse lugar, porque talvez você, e daqui a pouco você, e o Bruno, e as pessoas, e quem estiver nos ouvindo que tenha filho vai entender isso. Nós criamos filhos para o mundo. Sim. O jovem não tem para onde voltar. Ele não tem para onde voltar. Porque, se ele erra, ele é julgado pelo que ele errou. Mas ele não tem quem segure a mão dele. Então, as minhas filhas vão errar. Elas vão fazer coisas que elas não devem fazer. Mas elas vão ter para onde voltar. É isso. Tá errado, elas vão estar erradas, mas eu vou segurar na mão delas e a gente vai junto consertar esse erro aí. Sim. Então, até ter a Ágata, eu não sei, de verdade não sei. É uma coisa, e é meu, e eu vou chamar isso de dom hoje. O dom do servir, do cuidar, do achar que a pessoa precisa ser surpreendida. Cara, é incrível quando você recebe algo que você não espera. Sim. Então, eu acho que por isso eu gosto de causar isso nas pessoas. O meu pai foi embora e ele falava pra gente, vocês só gostam da sua mãe, vocês só gostam da sua mãe. O dia que meu pai comprou a passagem dele para ir embora, eu comprei uma passagem para ir passar o Dia dos Pais com ele. Então, ano passado, no Dia dos Pais, meus primos estavam todos reunidos na casa da minha tia e eu cheguei. Eu falei para ele, eu posso te ligar 9h? Ele falou, pode. E eu cheguei. Ele falou, cara, eu não esperava isso. Então, é essa a sensação. Eu gosto de causar essa sensação nas pessoas. Sim. É engraçado que as pessoas, assim, quem não está acostumado com gentileza, né? Se você está no seu ambiente de trabalho, lá, não sei se é escritório, pode ser escritório, e você pega a garrafa da outra pessoa, vazia, e vai encher, a pessoa fica sem saber o que falar. Sim. Ela vira um assunto, fala assim, nossa, fulano veio, pegou minha garrafa e foi encher, sem eu pedir. Mas acho que é porque nós não estamos acostumados com tanta gentileza, né? E até pegando um gancho do que você estava falando, Amanda, eu acho que é bonito pensar dessa forma como ela traz, que nem ela falou assim, o jovem não tem para onde voltar, né? E a nossa relação com Deus é isso. A gente tem um lugar para voltar, só que muitas vezes a gente não quer voltar para esse lugar. Sim. Porque ao longo da nossa caminhada, né, da igreja, é um fato, a gente erra, né? Hoje a gente continua errando, mas a gente está aqui dentro. Mas tem principalmente quando a gente é mais novo, a gente erra e a gente fala, eu não quero voltar, ou por um lapso de rebeldia, eu falo, eu não quero mais essa vida para mim, porque essa vida é chata, essa vida é aquilo, essa vida é aquilo outro. Mas a gente volta. E acho que o jovem, hoje em dia, ele às vezes esquece que, por mais que ele erre, ele tem uma casa para voltar. Né? Tipo, que nem hoje você está com a Rafa, adolescente. Sim. Né? E pode ser que um momento ela erre gravemente e ela fala, eu não vou voltar para casa do meu pai. Talvez você com as meninas daqui a alguns anos, né? Mas ela fala, não vou voltar para casa do meu pai. Mas espera aí, se eu não voltar para casa do meu pai, para onde eu vou? Para onde vou, né? Não, vai voltar sim. Vai voltar sim, isso, nem que eu tenha que ir buscar. Esse medo da decepção. A gente vai decepcionar o outro e a gente vai se decepcionar. Sim. Né? Sim. É que o amor nos causa isso. O amor nos causa isso. Só a minha conversão passa pela passagem da Samaritana. E todo mundo vê a Samaritana como a mulher... Eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. A mulher que... Ela estava lá,
ela era ela era da Samaria, não era da Judéia, e aí não podia conversar com Jesus, e tananã. E aí, de repente, um encontro inusitado com Jesus, e aí ela chega lá, e aí Jesus fala um monte de coisa para ela, mas a coisa que Jesus mais fala para ela é assim, ó, você precisa ter coragem para voltar aqui. E essa é a passagem, e é isso que me pega. Jesus fala o tempo todo para a gente, você pode errar, mas você precisa ter coragem para voltar. Sim. Porque errar, às vezes a gente não erra conscientemente, a gente erra tentando fazer o certo. conscientemente, exatamente. Mas e para voltar? E para voltar para sua casa, e para voltar para sua história, e para voltar para sua mãe, e para voltar para Deus, e para voltar. Você precisa, peraí. E aí, lá também diz que o amor não vai te condenar. Porque o amor de Deus, ele não condena. Então, se a gente for usar isso como princípio, eu tenho na minha vida uma história, tá? Então, na minha cabeça funciona assim. Eu vivo a Páscoa todos os dias. A gente acorda, a gente vive um dia, e aí a gente dorme, e aí a gente acorda de novo. Uhum. Jesus nasce, ele vive uma história longa e cheia de coisas, e aí ele morre e ele ressuscita. Eu posso viver a Páscoa todos os dias, cara. Todos os dias. O meu ato, ele me faz olhar para você sem rancor. Sim. O que você fizer comigo hoje, você fez hoje. Amanhã é uma outra história. Porque amanhã a gente ressuscitou. Então, eu acho que de todos, esse meu dom aqui, e eu vou te falar que é o que fere as pessoas. Como assim a pessoa fala tudo isso para você, a pessoa faz tudo isso para você e tá tudo bem? Tá tudo bem, cara. Nossa, eu tenho uma enorme dificuldade. Enorme dificuldade. Enorme dificuldade. Usa isso. Se Jesus passa por tudo aquilo que a gente sabe que ele passou, segundo minha filha, bullying. Se ele passa por todo aquele bullying que ele passou, se ele sofre por acreditar numa coisa que ninguém acreditava, ele encontra pessoas que ele é desafiado o tempo todo, só que ele ressuscita com amor. Por que eu não? Amanhã, ou hoje, ou daqui a alguns anos, a gente vai ser só história. Daqui 50 anos, a gente não vai ser nem história. Exato. A gente vai ser porque agora a gente está na internet. Vai ficar salvo. Vai ficar ali. gravado. Mas a gente não vai ser. Daqui a pouco, e mesmo que a gente esteja na internet, quando os nossos filhos morrerem, a gente não vai nem ser lembrado. Eu vi um post esses dias que fala assim, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de você. Eu acho que não demora nem tudo isso. Digo 50. Mas é uma coisa que faz a gente refletir mesmo. Então, eu vivo isso hoje, eu digo que não é que eu não sinta. Eu sinto muito e choro, mas eu ponho para secar. Então, as minhas dores, elas ficam lá, né? Aqui, geralmente, nesse lugar. Sim. Eu ponho para secar. E eu falo sobre elas. Então, o Alex fez alguma coisa para Amanda e a Amanda se sentiu ofendida, vou chamar assim. Eu não vou retrucar, eu vou pôr para secar. Hoje, com 40 anos, eu queria ter essa maturidade há 20 anos atrás. Eu vou pôr para secar. E aí, quando estiver seco, quando aquilo não me doer mais, eu te amo tanto que eu vou te contar. Porque é difícil quando a gente está na emoção, né? A gente quer responder, quer retrucar, quer se vingar às vezes, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas a gente quer se vingar e aí a gente acaba Ninguém errando. quer ficar por baixo da carne seca. Né? É isso que ela falou. A gente silenciar, né, naquele momento e depois, quando tiver curado, a gente pôr para fora. Hoje eu aprendi a dar um passo para trás. Bom, você depois da parte do seu pai, você já começou, já entrou na parte do UPA. Né? Como foi? Aí, retoma esse pensamento aí, como foi essa entrada aí? Você falou que você começou com a Adriana no serviço? E aí eu venho para animação, e aí começam... Eu sou resolutiva, né? Então eu quero resolver tudo. O problema é seu, mas ele é seu, ele é nosso.
Não existe problema que é só seu, ele é nosso. Se eu estiver aqui e tiver um problema, a gente vai resolver. E aí, isso me faz me envolver muito no UPA. Eu amo a minha comunidade, eu amo a minha igreja, só que é um lugar fechado. Imagino que era um lugar muito pequeno, com poucas pessoas, e aí a igreja tinha seus donos, né? Sim. O dono do altar, o dono do não sei o quê. E aí, imagina, um monte de jovem querendo voar. Você quer falar sobre isso, Não, Alex? não, melhor não. Um monte de jovem querendo voar, e os tiozinhos da igreja, não, aqui não, aqui É. não. E aí eu encontro o UPA, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer um retiro, a gente pode adorar Jesus, a gente pode. E aí isso me encantou. E, eu já briguei muito no UPA, né, cara? Eu já briguei muito. Mas eu nunca, e é isso, eu nunca briguei. Eu briguei por situações. Eu nunca briguei com pessoas. Sim. Ou já devo ter brigado, enfim. E se briguei... Mas era por querer resolver alguma coisa por e querer ajudar de alguma forma. Exatamente, por querer que isso daqui se tornasse isso daqui. É, sim. Então, o UPA, ele é o UPA, cara. Ele não é tipo o UPA, ele é o UPA. É. Então, as minhas filhas conhecem o UPA. E aí eu venho, e aí um dia eu tô lá, e o Marcelo, antes da intercessão, era o Marcelo que rezava e chamava as pessoas ali para fazer intercessão na hora. E aí um dia o Marcelo falou, chama fulano e vamos para a sala de intercessão. E eu falei para ele, não sou intercessora. Aí ele falou, não. Eu falei, não. Aí veio outro, a Cláudia, na época ainda, falou, Amanda, o Marcelo está chamando os intercessores. E eu falei, ok, pode ir. Não sou intercessora. Aí passou não sei o quê, daqui a pouco veio outra pessoa e falou assim, só falta você lá na sala da intercessão. Eu falei, eu vou, porque não é possível. O que faz um intercessor? Não sei. Como que um intercessor age? Não sei. Mas vocês estão me chamando, alguém vai me ensinar alguma coisa. E aí foi quando eu fui para a intercessão. Foi assim, né? Jesus me chama assim. E aí fui, e aí entendi, durante todo esse tempo, que a intercessão é cuidar. Sim. Né? Se eu pudesse resumir a intercessão em uma palavra, eu diria cuidar. Sim. E aí estou aqui. Já passou por coordenação? Já fui animação, já fui apresentação, já fui copa, eu acho que liturgia, e já fui coordenadora da secretaria. E é isso, tô aqui. E aí você, uma ideia, você é doida, maluca, fala assim, não, eu vou levar o UPA lá pro Pico de Jaraguá. Isso. Aí, beleza. Aí o padre Aida me chamou e falou assim, eu queria que as pessoas tivessem um grupo, e aí eu tenho a Nani, que é minha amiga de crisma. A gente vai fazer um negócio aqui, a gente vai fazer um grupo. E como vai chamar esse grupo? Não sei. E aí, todas as vezes que a gente abria a Bíblia para falar sobre o grupo, vinha 2 Coríntios, né? O amor é paciente, o amor... Falei, a gente vai ter que ser alguma coisa de amor. De amor. E aí a Nani falou assim, a gente não tem muito tempo, vamos colocar o amor transforma. E aí, o amor transforma. E aí foi quando virou o amor transforma. Só que lá é isso, lá não tem a cultura do retiro, você precisa montar, e aí você precisa. E aí a Bruna veio, a Nani já tinha feito o retiro. Eu falei, cara, por que a gente não junta todo mundo? Era uma época que o Cristo e você tinha pouca aderência, a gente podia sair um ônibus de lá e um ônibus de cá. E aí é quando a gente faz o primeiro retiro, acho que 20º, alguma coisa, enfim. Acho que foi o 19º, né? 19º, pode ser. Foi o 19º, Bruno? Não? Eu acho que foi o 20º. 21º? E aí a gente faz o primeiro retiro junto. Então, saía um ônibus lá do Pico, saía um ônibus daqui, chegava lá, juntava todo mundo, e aí, na volta, fazia-se uma recepção aqui e fazia-se uma recepção lá. E eu acho que foram 3 ou 4 anos que foram feitos. E foi muito legal. Então, só que aconteceu, começou a ter muita gente. É. E aí você tem muita gente para trabalhar. E aí começa a se tornar inviável, Sim. porque eu tenho 100 pessoas lá e 100 pessoas cá. Sim. E aí é isso. Hoje A logística é muito difícil. A logística acaba sendo muito difícil. Muito difícil. Teria que ter um retiro lá Sim. e um retiro Sim. cá. Mas, enfim, eu acho que desse retiro... E aí, dessa junção,
nasce-se casais, né? Hoje a gente tem casais que é da Legal, junção. muito legal. A gente até falou domingo passado aqui, né? É, A Paloma e o Renan, Paloma o e Léo e a o Ellen. Léo e a Ellen. São casais que se formaram nessa junção de grupos, né? Eles de lá e o pessoal daqui. Sim. Antes da gente continuar, o papo que tá muito bom. Espera aí que eu vou agora voltar para os nossos patrocinadores. Amanda, por favor, pega aqui uma bolachinha do Marcos. E falando dos nossos patrocinadores, falar dessa aqui que é também já está com a gente há um tempo e que tá vendo essa camiseta bonita que eu não vou levantar para não ficar mais aqui tá com o símbolo do Vaticano. Essa camiseta bonita eu comprei na Amor Ágape Moda Católica, que é uma patrocinadora nossa aí, que está com a gente há um tempo. E se você está precisando de uma roupa para usar, seja no seu momento de oração, seja no grupo de oração, na Santa Missa, a Amor Ágape é a melhor pedida. Você tem casa? Tenho algumas. Algumas quantas? Tenho algumas. Algumas várias. 5. Você tem também, Amanda? Tá vendo? Eu, as minhas filhas. Tá vendo aqui, ó, a convidada falando, a gente já está testado que o produto é bom. Então, se você quiser também utilizar essas camisetas, tem moletom, aproveitando que a gente está no período de frio, também tem moletom, tem calça, se não me engano, tem roupa para criança. Tem. Então, a Vivi, ela trabalha como revendedora da Amor Ágape, né, a loja, e também da Use Marie. Então, se você está procurando aí uma roupa, pode ter certeza que lá você vai encontrar. E também tem desconto. Se você chegar lá no @Amor Ágape Moda Católica e você falar que você chegou pelo UpaCast, você ganha aí 10% de desconto na sua compra. Então vai lá e compra a sua camiseta com Amor Ágape Moda Católica. Fala esse aqui. Esse aqui eu sei que você tem conhecimento de causa. Luma, sim, claro, o Luma, o Marcelo, né, com o Luma Acupuntura, ele é nosso apoiador com a acupuntura e com o mel. Marcelo em dose dupla. Marcelo em dose dupla. Então, se você quer fazer uma sessão de acupuntura, auriculoterapia ou quiropraxia, massagem para aliviar as tensões, chama o Marcelo Luma Acupuntura no Instagram, Luma Acupuntura, que não tem o Instagram dele aqui, tem só o telefone. Mas aí o Bruno coloca aqui. Depois o Bruno coloca na legenda aí. E tem também o apiário Luma, que é o mel 100% natural, de qualidade. Muito bom. Muito bom. Eu nunca tinha comido aquele no favo. É muito bom. Uma vez pra Marcelo, graças a Deus, Marcelo está sendo abençoado. Amém. Um assim, abraço, Mar. Você sabe uma por que a alegria. gente está te mandando esse abraço. É uma alegria enorme. A gente está rezando por você. Desculpa. Então entre em contato com o Marcelo no telefone 11 99900 2660. Repita. Desculpa, É que eu tava olhando a pauta aqui, foi mal. 11 desculpa. Eu tava olhando a pauta. 99900 Repita de novo. Dá pra não perder time. 2660 e garanta o seu mel e seu própolis aí, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Mar. Obrigado, Vivian. E outra patrocinadora também, que a gente gosta muito de falar, é a Doce Bela Doces Gourmet. Já provou? Já provei. Então, ó. Caraca, eu já usei todos os... A consumidora assídua dos todos os patrocinadores, ou seja, já está atestado que todos os patrocinadores são bons? São bons. Então, eu nem vou ficar... Esse é para mim? É para nós? Não acredito. Até eu que não gosto muito de doce, eu vou comer aqui. Então, ó, tá Nossa, aqui. o tamanho do brigadeiro. Esse aqui é um dos produtos. A Rafaela tá com uma cara atrás da câmera. Eu adoro ver isso. Se tiver, tinha que a gente tem que começar a colocar uma câmera daqui, ó, pra ver a cara da galera. Isso daqui é um dos produtos da Doce Bela, Doces Gourmet. Sheila, por favor. Então, se você quer aproveitar, ó, e não tem só o brigadeiro, tem vários outros tipos de doce. Tem o famoso pastel de ninho com Nutella, que todo mundo fala que é uma delícia. Tem, acho que, bicho de pé. Então, se você tá afim de um doce para adoçar a sua vida, tem o famoso morango do amor que eu comi. É muito bom o morango dela, viu? Fiquei sabendo que tem gente indo pro hospital por diabetes. É muito doce. É muito doce, mas assim, Não, mas o dela pode aproveitar, super recomendo. Vai lá, que agora ela também tem morango do amor. E olha só que coisa legal. Na compra de bolos e doces para festa, você ganha 20% de desconto na compra. E tem mais. Se você comprar acima de 5 unidades de outros doces, você ainda leva um brinde. Qual é o brinde?
Não sei, mas eu sei que é um brinde de qualidade. Eu gosto de dar essa causada. Eu tomei um susto e falei, mano, não sei qual que é. Vou ficar quieto, né? Não, mas eu não sei qual que é, mas eu tenho certeza que é qualidade. Então, é só ir lá no Instagram, @dolcebela, e chamar a Vanessa para você conseguir aí os seus produtos. Amanda, voltando aqui, eu queria... você comentou antes, né, do nosso programa, alguns milagres que passaram pela sua vida, algumas viradas aí de chave, né? Um deles foi o nascimento da Ágata. Sim. Conta um pouquinho pra gente desse momento. A Ágata nasce no domingo de Páscoa. Então, eu tive uma gestação super tranquila, zero problemas. Eu trabalhei até uma semana antes da Ágata nascer. Eu sou uma pessoa que, assim, ó, tá tudo bem, tudo vai dar certo e a gente vai resolver. Não tem problema que não tem solução. E aí eu fui comprar ovo de Páscoa no antigo hipermercado Extra, e eu tô lá, barriga desse tamanho. Minha mãe falou, não vai? Eu falei, não, eu vou. Tava muito quente, muito quente. E aí a minha mãe tava comprando uma fruta e eu já tava no caixa. E aí é mãe, né? Ela olhou de longe para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada. Ela falou, não, eu tava lá e eu vi a sua fisionomia mudar. Eu falei, eu acho que minha bolsa estourou, aconteceu alguma coisa. Ela, vamos para o hospital. Eu falei, não, a minha médica disse que eu tenho até 48 horas, não estou sentindo nada. Eu vou para casa, vou tomar banho, me trocar. O Adriano estava num churrasco e eu vou de boa. Eu vou de boa. E aí eu fui para casa, tomei banho, o Adriano ligou, o Adriano veio, tomou banho também, a gente foi para o hospital. Isso era tipo por volta de umas 3h. E aí, quando eu cheguei no hospital, eram umas 4 e pouco, a moça falou para mim, assim, eu sentei, ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não senti a minha bolsa estourar, não estou sentindo contração, mas eu acho que o tampão saiu, enfim. Mas está tudo bem. Ela, você não está sentindo nada? Nada. Deita ali que eu vou te examinar. Me examinou e falou assim, nossa, mãezinha, 6 dedos de dilatação, não está sentindo nada? Daqui a pouco essa criança nasce. Eu falei, é simples assim? Ah, tá tudo bem, então. Você quer um parto normal ou cesárea? Eu falei, óbvio, desse jeito, normal. Você está falando Sim. que eu não estou sentindo nada. Já vi vários filmes, minha primeira filha, várias televisões. Tá tudo bem, a gente vai conseguir. E aí fiquei ali, ela colocou um soro de oxitocina. E aí fiquei lá e estou conversando com o Adriano. A minha prima, a madrinha da Ágata, chegou, estou conversando com ela, blá, 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 blá. Daqui a pouco cada um vinha e faz um exame, faz outro exame. Aí uma médica entrou, minha enfermeira, e falou assim, você não está sentindo nada? Eu falei, nada. Aí ela falou, mas você está com 10 dedos de dilatação. Aí você já começa a estranhar, não, né? E eu fala falei, assim, não, peraí. não, Alex. Eu falei assim, ó, voei. O que vai acontecer? Essa criança vai só nascer. Né? 10 dedos, todo mundo falava que era, né? Vamos lá. E aí ela me subiu para o centro cirúrgico e nada acontecia. Quando foi 6h, eu olhei meu celular e o meu ensaio fotográfico eu tinha feito com a imagem da desatadora. Então, 6h, eu postei uma foto com a desatadora. E aí o Adriano falou assim, você vai contar para alguém? Eu falei, não, eu vou postar a foto e vou falar para ela segurar as pontas e vai dar tudo certo. E aí entra uma enfermeira e fala assim, você não está sentindo nada? Moça, eu não estou sentindo nada. Ela falou assim, peraí. E aí, existe uma agulha que é desse tamanho. Ave Maria. É tipo uma agulha de... Que isso? É tipo uma agulha de tricô. Ela falou assim, isso daqui você não vai sentir. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Alex já pensou uma dessas, Ela rapaz. falou assim, eu vou estourar o finzinho da sua bolsa, porque já saiu todo o líquido da sua bolsa, só que a sua bolsa não estourou. E a minha barriga, e aí mãe vai entender, ela estava muito baixa já, só que eu não tinha contração. Quando ela estourou minha bolsa, eu senti o pé da Ágata aqui. Aí eu falei para ela, o pé da Ágata veio aqui. Ela falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 32. Ela falou, quantos filhos você tem? Eu falei, nenhum. Ela falou, é isso, não sabe o que é ser mãe. Aí eu falei, como assim? Isso, gente. Aí ela falou, só que dali eu comecei a sentir uma contração muito louca aqui, ó. Não era uma contração como eu via nos filmes ou na televisão, ou alguém tinha me contado. Era uma contração que não passava. Então, a contração era espaçada. Você tem uma contração, aí você tem uma contração. A minha não. Quando estava terminando uma contração, vinha outra. E aí eu comecei a falar para o Adriano. Falei, Adriano, isso daqui tá meio estranho. Aí ele, não, calma. E a mulher falava assim para o Adriano,
cuida aí que eu já volto. Quando a contração vier, ela tem que fazer força. Eu falava, Adriano, eu não consigo mais. E aí eu comecei a sentir que quando a contração vinha, que era muita dor, eu meio que desfalecia. Aí eu falei para Adriano, é o seguinte, a próxima vez que essa contração vir, eu não vou voltar. Eu estou sentindo meu corpo ir embora. Aí o Adriano, a maioria das pessoas conhece o Adriano. Sim. O Adriano é muito alto, muito grande. O Adriano foi lá e falou assim para a enfermeira, você pode chamar a médica, por favor? Aí ela falou, quem não tem médica? Aí o Adriano, não é possível. Eu estava lá embaixo agora, eu vi a médica. Você pode chamar a médica, por favor? Aí ela falou, peraí. E dor, e dor, e dor, e vai pro banheiro, e toma banho, vai pro banheiro, e suja a cama, e vai pro banheiro. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, Adriano, se eu não levantar agora, eu não vou voltar. E aí a cama estava toda suja de sangue, ele falou, você pode trocar a cama dela, por favor? Ela falou, não, se ela está aí, ela vai ter neném aí. E aí o Adriano falou assim, levanta. E eu olhando para a cara dele, ele falou, levanta. Ela vai tomar banho e você vai trocar a roupa de cama dela e você vai chamar a médica. A mulher, não vou. O Adriano me levantou, me colocou no banho, tirou a roupa de cama. A mulher, o que você está fazendo? Ele falou, trocando a roupa de cama. Numa calmaria que eu nunca vi. Trocou a roupa de cama, aí a mulher teve que colocar outra, eu voltei, ela ligava no ramal da médica, o Adriano falou assim, se ela voltar e ela não estiver aqui, ela voltar e a médica não subir, eu vou descer lá e vou chamar a médica, porque ela está sentindo muita dor e ela precisa tomar uma peridural, que é uma anestesia para partos normais. Sim. Aqui não tem peridural. O Adriano falou, mas como não? Nossa. A gente estava lá embaixo, não tem médico, não tem nada. Você estava no hospital mesmo? E aí Você vai chamar a UPA. O Adriano subiu, e era um hospital particular. Aí a médica Rapaz. subiu. Aí a médica me examinou, ela falou, o que você está sentindo? Eu falei assim, eu estou sentindo, e eu escutava o cardiotoco. E aí, o cardiotoco da Agatha começou a meio que baixar. Eu comecei a não ouvir. Aí eu falava assim para ela, eu não estou ouvindo. Não para de se mexer. Eu falei, moça, eu não estou ouvindo, então se arruma, porque eu quero ouvir o coração dela. E aí a médica subiu e falou assim, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo algo esticado dentro de mim. E eu estou sentindo que todas as vezes eu vou desfalecer, eu estou ficando cada vez mais fraca. Ela falou, sua pressão está muito baixa. Olhou para a enfermeira e falou, vamos fazer uma cesárea. Ela falou, não, ela aguenta. Ela falou, a médica sou eu. E aí eu não lembro muito de muita coisa, mas era muita dor, muita dor, muita dor. E aí era assim, ó, a médica falava assim, é urgente, tem que ser rápido. Quando eu tive que andar... Você chegou a desmaiar? Então, eu desfaleci, assim. Só que eu olho para o relógio, era de sábado para domingo, 3h da manhã. E na minha cabeça vem, é a hora da ressurreição. Falei, Senhor, o Senhor não vai me abandonar agora. Agora é a nossa hora, é a nossa hora. E aí comecei a rezar, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E eu rezava muitas Ave Marias e a mulher falava assim, o que você está falando? Porque a minha Ave Maria era desencontrada. E eu falava assim, moça, Nossa Senhora tem que estar aqui nessa hora, Nossa Senhora tem que estar aqui nessa hora. E aí eu vou para a sala e aí aparece um moço. E o nome dele era Gabriel. E aí eu falava assim para ele, você é um anjo, porque ele estava todo de branco, e ele falava assim para mim, não, eu sou anestesista. E eu falava para ele, qual o seu nome? E ele Conversa de doido, e né? ele falava, Gabriel. Eu falava assim, só que eu não consigo. Ele falou, só que assim, você não pode se mexer. Porque se você se mexer, você vai ficar paraplégica. Aí eu falei, mas eu não consigo. Ele falou, a gente vai fazer uma anestesia que quando você estiver diminuindo a sua dor, a gente vai fazer. Faz anestesia, quando ele faz, eu só falei para ele, você é um anjo. E aí... me lembro de poucas coisas, mais do que eu me lembro. Eu olhava para cima, a médica estava em pé, na maca. Aí eu falava assim para o Adriano, ela está em pé? E ele falava assim para mim, calma, eu acho que é assim mesmo. A gente nunca tinha sido pai. E aí, essa mulher fazia força, fazia força, fazia força, fazia força. E aí teve uma hora que ela falou para o Adriano, levante-se. Aí o Adriano falou, posso tirar foto? Aí ela falou, limite-se, levante e olhe. O Adriano levantou, olhou e sentou. Aí eu falei, e aí? Aí ele fez, nasceu. Eu falei, mas nasceu? Eu não vi o choro dela? Ele falou, ela é bem grande e bem branquinha. Só que daí começa aqui, ó. Corre, 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 Apgar 0. Corre, incubadora, incubadora. Vai, entuba, entuba, entuba. E eu falava assim, Adriano, o que está acontecendo? Ele falava, nada, deve ser procedimento. Corre, levanta, vai, 5, nasceu 5h45, e nada, e 5h45, nada. E eu falava, Adriano, o que está acontecendo? E ele falava, nada,
tá tudo bem. E eu falava assim, não é possível que tá tudo bem. Só que eu dormia. Na verdade, eu estava muito fraca Com já. anestesia também? E aí o Adriano levanta, a médica chama para falar para ele que, olha, o Apgar dela, que é o tanto de respiração, nem sei explicar muito bem, ele nasce com 0. Aí a médica fala, olha, a gente vai ter que levar ela direto para UTI. Aí ele fala, mas a mãe dela não vai poder ver? Aí ele falou, não. Ela falou, não. Aí o Adriano falou, mas eu posso falar com ela? Pais, atente-se. O Adriano sempre falou na barriga. E aí o Adriano colocou a mão nela e falou assim, filha, foi Deus que deu você pra gente. E ele não pode levar você da gente. É o papai que está aqui. E aí a Agatha tira todos os tubos, então ela se corta inteira, mas o Apgar dela vai a 10. E aí a médica olha para o Adriano assim, e aí falou, mas agora ela pode ver? Ela falou 5 segundos. Aí ela vem e fala, olha sua filha, 1, 2, 3, 4, 5. E põe dentro da incubadora e sai. E aí Adriano, o Adriano aqui, ó, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu falava, gente, como assim tá tudo bem, tá tudo certo? Ele, Amanda, agora você vai pro quarto. E aí, nisso, a médica vem, me costurando, e fala assim, olha só, eu não me neguei a fazer essa cesárea. Entenderam? Aí o Adriano falou assim, isso é um assunto pra gente conversar depois. A senhora termina aí o que a senhora tá fazendo. E eu nunca vi o Adriano naquela calmaria que ele tava. E aí, beleza, fui. E aí, no meu pós-operatório, eu acordava com a médica falando assim, acorda! E eu falava assim para ela falou assim, você precisa respirar. Eu vou ter que colocar oxigênio em você. Respira. Eu estava tão cansada que o meu corpo não respirava. Então, eu dormia e, dormia a ponto de não respirar. Sim, de ter uma parada. Ela falava, acorda. Ela falava, mãe, eu vou ter que ficar aqui junto com você. Acorda. E aí, beleza. Mãe de primeira viagem, cesárea, desço pro quarto. Tinha uma moça lá, e era a moça que tinha tido um parto, que eu tinha ouvido o parto dela. E eu falei assim, eu queria ligar, porque a Agatha não vinha, ninguém vinha. Aí a moça falou assim, vou levantar. Quando a moça, quando você teve filho? Aí a moça falou assim, eu tive filho à noite. Falei, bom, ela vai levantar, eu vou saber mais ou menos como é, né? Porque ela teve um parto normal, e eu vou ver. Quando essa mulher levanta, ela levanta e cai. Eu falei, eu vou passar 3 meses deitada nessa maca, porque ela com parto normal. Mas que coisa louca, né? Não, e aí, beleza. Passou-se 7 dias, fomos para casa. O que acontecia? O meu quarto era enfermaria. O hospital me mudou para um quarto top. Sim. A gente entendendo nada. Depois daquela enfermeira, mano, era o mínimo, né? Aí, beleza. Só que todo mundo ia visitar. O meu telefone não parava de tocar das pessoas querendo saber dela. Mas o que aconteceu? Então, aí, 7 dias depois, meus pontos abriram, vou pro hospital. E aí eu falei para Adriano, olha só, a médica que fez o meu parto. Aí ele falou, é mesmo, entra lá que eu já vou. Aí eu falei, doutora Sandra. Eu falei, doutora Sandra, tudo bem? Ela falou, tudo. Eu falei, a senhora fez o meu parto na semana passada? Ela, o que aconteceu? Eu falei, não, abri um ponto lá e senta ali que eu já te atendo. Amanda, entrei. Daqui a pouco entrou a Adriana. Gente, quando a Adriana entrou, a médica fez assim, cadê? Cadê ela? A sua filha nasceu no dia 27 de março, 5h45 da manhã, com 3,5 kg, 53 centímetros. Cadê ela? E a gente assim, ó. Ela falou assim, você já ganhou algum prêmio na sua vida? Você já fez alguma coisa muito difícil na sua vida, a ponto da sua carreira estar pautada naquilo? E a gente assim, não. Ela falou, o nascimento da sua filha foi isso para mim. Ela falou assim, eu não sei em quem você acredita. Eu não sei como você acredita, mas não deixe de acreditar. Ela falou, eu não tinha outra opção a não ser quebrar as pernas da sua filha para ela sair de dentro de você. Ela estava esticada. Você tinha 53 centímetros esticados dentro de você. E a gente já tinha feito de tudo para aquela menina sair. E, de repente, ela empurrou e saiu. Ela falou, mãe, ela sai perfeita. Perfeita. E aí, a gente olhando assim, aí o Adriano falou, ela está lá fora. A médica pegava a Agatha e falava assim, você é muito perfeita, você é a realização do meu sonho. Ela falou assim, eu tenho o prontuário da Agatha na minha casa. Eu liguei todos os dias para saber da Agatha. Aí o Adriano falou assim para ela, foi um parto difícil, né? Ela falou, eu não sei de onde você tirou aquela calmaria.
Por muito menos, eu já vi pais quebrar tudo dentro do centro cirúrgico. Aí ele falou assim, se eu tivesse feito qualquer coisa, eu não estaria com uma das duas. Aí ela falou assim, não, se você tivesse feito qualquer coisa, você estaria sem as duas. E aí eu tatuei Nossa Senhora. Ágata não tem nada desse parto. Então, Ágata poderia ter várias coisas. Primeiro, porque quando você tem zero oxigenação, você tem uma criança que tem um possível retardo. Sim. Ágata não tem nada. Graças a Deus. Absolutamente nada. Então, eu digo que a Ágata nasce no domingo de Páscoa, ela ressuscita no domingo de Páscoa, e ela é a minha prova de que Nossa Senhora, eu tenho certeza que ela estava com você ali, né? segurando a minha mão, de alguma forma. Coisa ela linda. estava ali com a gente. É que eu tô sem palavras, então, tipo, eu tô... E aí a Ágata é o nosso milagre. E a Ágata tem a calmaria. Quantos anos ela tá? 9. 9. A Ágata é calma. A Ágata é a tranquilidade. A Ágata gosta das coisas da igreja por si só. E ela gosta do UpaCast. Ela conhece todas as pessoas. Você considera ela realmente um milagre? Certeza. 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 Eu acho que a vida é um milagre, né? Sim. As duas são milagres. A Aline é um milagre também, óbvio. Mas a Ágata, nessas condições onde eu não sei o que é ser mãe, e aí quando eu fico grávida da Aline, a moça fala, você está grávida? Eu falo, cesárea. Ela fala, calma, mãe. Eu falo, cesárea. Cesárea. Você não está entendendo. Com 2 meses fez o exame, tá grávida? Não, eu quero cesárea. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu falava, não, é cesárea. Imagina, essa criança tem que ser uma cesárea. Mas a Ágata é um milagre por isso. A Ágata é um milagre porque com 3 meses eu bato o carro na Anhanguera. Eu estava indo para a missa do Padre Marcelo, estou dirigindo aqui, e eu falei para o meu irmão aquele dia, você leva, eu trago. Ele falou, não, você leva, eu trago. E aí eu falei para minha mãe, nossa, tudo tranquilo. Quando eu falei tudo tranquilo, vem um carro, e aí o outro roda aqui na frente, e a carreta para isso daqui da gente. Isso daqui, assim. E aí eu falei para o meu irmão, a sorte foi que você segurou o volante, porque eu não sabia como segurar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é maluca. Como que eu estou no banco de trás e seguro o seu volante? Meu irmão estava, no carro estávamos 4 pessoas, eu dirigindo, a minha mãe, amiga da minha mãe e meu irmão. E aí, quando o carro bate, alguém, né, o meu anjo da guarda, eu solto, o carro fica em ponto morto, na minha cabeça não, aconteceu. Eu solto a mão do volante e eu sinto 2 mãos segurar o volante e conduzir o carro e o carro frear. Então, tem um carro que ele bate atrás de mim. Só que ele bate e como eu soltei o carro, ele vai para frente. Não acontece absolutamente nada com a gente. E eu falei pro meu irmão, ainda bem que você segurou o volante. E meu irmão fala, cara, eu não segurei o volante aquele dia. Mas eu estava grávida de 3 meses da Ágata, 2 mãos seguraram o volante e ninguém me contou, eu vi. Você já passou. Amanda já passou. Eu vi alguém segurando aquele volante. Né? Tanto que o carro deu PT, o meu carro. E não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. São milagres, né? São os milagres. São os milagres. Mudando de assunto um pouquinho, que eu estava vendo a sua camiseta e eu lembrei de uma coisa que eu preciso falar. Teve uma reunião, não sei se você vai lembrar, uma reunião online, acho que era na época da pandemia. Você estava de coordenadora, não lembro de qual equipe que você estava. E aí a gente estava nessa reunião, foi uma reunião um pouco tensa, e a Amanda falou uma coisa, pediu a palavra e falou uma coisa que eu não esqueço. Ela falou assim, vocês precisam cuidar das pessoas. Ela sempre cuidou bastante das pessoas, né? E ela falava assim, eu estou passando por um momento muito difícil e ninguém me mandou uma mensagem perguntando se eu estou bem. Você lembra disso? Lembro. Acho que foi no mesmo ano que você fez essa camiseta. Foi. Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, não sei qual que é a relação. Eu lembrei disso agora, né? Qual que é a história disso? Fala para mim. Essa camiseta, ela é feita para uma palestra. Eu acho que foi, inclusive, foi o Cristo foi lá? Você Online, que foi lá, que eu acho que foi o primeiro que o Vitor participou também. Sim. Foi. E o meu tema era fé. Eu ia falar sobre fé. E não existe a minha fé
sem essas pessoas. E sem essas pessoas não existe. Eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos ter um cuidado maior com as pessoas. O mundo não tem cuidado. E naquele ano foi um ano muito difícil, muito em vários sentidos. Eu tinha descoberto a síndrome da Ágata. Então, apesar de ser Ágata, tem uma síndrome que chama hipomelanose de Ito. E eu descobri essa síndrome dela com 4 anos de idade. E essa síndrome, com 4 anos de idade, em meninos, ela é 98% fatal. E em meninas, ela causa convulsão, retardo mental, cegueira, Diversas coisas. E eu tinha descoberto aquilo. E eu era coordenadora, e eu tinha o meu trabalho. Estava vivendo um turbilhão. Um turbilhão de coisas. E eu errei. Naquele ano, acho que foi o ano que eu mais errei no UPA. E não errei conscientemente. Errei tentando acertar, assim como a gente faz. E naquele ano, eu senti que, tipo, cara, por que ninguém me ligou para perguntar por que eu estava errando e tá todo mundo só me apontando os dedos? Isso está errado. E eu realmente... E isso é uma coisa que é muito minha. E nesse ano eu também entendo que se eu quero ser vista, se eu quero ser cuidada, se eu olhar para o Alex e ver que o Alex não está muito bem, eu preciso passar uma mensagem para ele. Ele precisa saber que eu estou lá. Eu tenho uma frase que eu uso com os meus amigos, eu estou aqui. E essas pessoas, elas estão sempre aqui. Tem meu nome, ele era. O Vitor ali também. Gente, Bruno. Tem pastel. Tem o Pastel. Que é o meu primeiro retiro. E faltam pessoas. Caramba, né? tem bastante gente ali. Faltam pessoas ainda, com certeza. Mas são pessoas que fizeram a minha formação, né? Fizeram com que... Muito legal. Eu estivesse nesse lugar. A gente... Nossa Senhora, é emocionante a sua história, a sua caminhada, a sua fé, contanto que você falou nisso, né? Espero que você volte a falar sobre qualquer outro assunto, né? Dentro dos nossos eventos. A gente já está indo para a parte final do programa, né? Tem só uma história Diga. que eu queria saber, que eu achei interessante aqui, puxando na pauta. Diga. Você tem uma parte aqui que eu acho engraçada, que eu achei legal, assim, bonita. Como foi para você? Você trabalhou tantos anos servindo. E como é para você pregar pela primeira vez no Cristo e Você? Ah, legal. Boa pergunta. Porque acho que depois de tanto tempo, só, quer dizer, né, trabalhando, vamos dizer assim, uma coisa mais laboral, né? Porque a gente que trabalha no retiro, a gente está ali com a mão fazendo um monte de coisa e depois, eu falo porque eu também tive essa experiência, Deus coloca a gente para falar, né? E aí a gente sabe que a gente está lidando com muitas coisas, com muitas pessoas também, né? E como é para você? Como surge esse convite? Como você vai lá? Esse convite surge num período que eu estou descobrindo a Amanda. Eu redescubro algumas coisas. E que eu estava... eu tenho uma intimidade com Deus de falar, e aí, cara? O que você quer de mim, né? Não estou entendendo. Preciso entender. E aí, um dia, eu vou na igreja todos os dias de manhã. Então, todos os dias antes de trabalhar, eu passo na igreja. E aí, um dia, eu passei e eu tinha falado para Deus, eu tinha falado assim, eu preciso que você me mostre o que você quer que eu faça com tudo isso que eu estou vivendo, né, naquele período. Preciso que você me diga, eu sei que eu tenho que amar, mas eu tenho que amar como? E aí, como que a gente faz? E foi uma oração exatamente assim. E aí, eu estava no ônibus, o Fabinho me mandou uma mensagem. Falou, queria falar com você. E eu tinha acabado de pensar no Fabinho. E aí eu falei, tá bom, pode falar. Aí ele me mandou um texto. E aí eu desabei dentro do ônibus, chorei. E fui. Eu vou te falar que é a realização de um sonho, assim como estar aqui, pensar em tudo que eu vou falar aqui, e no mesmo jeito que eu falei lá, porque são vidas, né? E eu vou te dizer que dentro da minha caminhada é um dos momentos mais felizes, assim, é um momento de realização, de
saber, eu digo que somos evangelhos vivos, né? Se você me perguntar algumas coisas da Bíblia, eu não vou saber onde está. Desculpa. Mas eu posso te dizer que, de todos os ensinamentos de Jesus, o amor é o principal. E se eu puder passar na minha vida constrangendo as pessoas com amor, eu fiz o meu papel. Então, há anos atrás, me importava estar na apresentação. Esse ano me importa estar só servindo. Porque talvez no servir eu precise abraçar alguém. Talvez no servir eu precise ouvir alguém. Então, eu vou estar onde Ele quiser que eu esteja. E ali foi uma realização, mas também foi uma virada de precisar, de entender que não é só ali, é num todo. Então, se eu puder amar e se eu puder constranger as pessoas com amor, que é esse amor aqui, eu fiz meu papel. E esse amor que você fala envolve o perdão, envolve o abraço, como você tinha falado, né? Tudo. Amar eu acho que a tarefa mais difícil da gente é amar. Porque você só perdoa se você ama, você só se reconcilia se você ama, você só entende se você ama, você só aprende se você se ama, e você só tem coragem se você passa pelo amor. Então, são coisas que andam juntos. Eu não sei se é diferente, né? Eu sou intensa, em todos os sentidos. A minha vida é feita de intensidade. Mas eu quero ser intensa no amor. Porque eu acho que é o melhor e o maior sentimento de todos. E eu quero que se as minhas filhas pudessem falar de mim, elas falassem sobre o meu abraço, porque eu amo abraçar, acho que abraço cura, e sobre o amor. Quem que é mais parecida com você? A Agatha ou a Aline? A Agatha. A Agatha é mais parecida? Ai, não sei, mas... É que a Agatha tem essa coisa, a Aline é a intensidade, a Aline indaga, a Aline quer que eu explique para ela porque era Adão e Eva e, de repente, era um monte de gente. E eu falei para ela, não sei, cara. Pulei essa parte da catequese. Ela é capaz de dizer que, mãe, como assim? O que aconteceu com Jesus na Páscoa? Eu não entendi. Filha, é porque ele acreditava numa coisa que ninguém acreditava. Bullying, mãe. Aí tem um trabalho da escola da Agatha que tem o bullying machuca. Aí tem a foto de Jesus crucificado. Nossa. Então, essa pessoa que indaga, tipo, se Deus está vivo e a Bisa está morta, como a Bisa está com Deus? Sim. Nossa. Então, assim, ela me indaga o tempo todo e faz com que a minha fé esteja presente. Eu preciso entender para poder explicar para ela. Sim. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez... E aí vocês decidem se vocês vão decidir se vocês cortam ou não. As minhas filhas, elas são livres. Elas vão conhecer Jesus e o amor dele através de mim. E eu vou contar para ela que isso daqui é amor. Que isso daqui é amor. Que elas estão na casa da Adriana e do Maurício por amor. Eles não precisam. É só amor. Mas pode ser que elas escolham outros caminhos. E no meio disso tudo, elas vão poder indagar. Coisas que talvez a gente não pudesse. Ou que meus pais não pudessem. E eu não vou encarar como se elas estivessem indagando a minha religião, ou estivessem indagando aquilo que eu acredito, ou o próprio Jesus. Elas precisam saber e elas precisam ter certeza do que elas acreditam. Eu quero que elas vejam a vida assim. A Aline, ela vai indagar muito. Ela vai querer saber por que o Vitor está aí, por que o Alex está aí, né? Por que o Marcelo hoje estava tão tenso. Ela falou, o Marcelo está tenso hoje, hein? Eu falei, está tenso por quê, menina? Então, ela tem essa percepção da vida. E a Agatha vai só cuidar, e a Agatha vai só amar. Elas se completam muito, e por isso que eu não sei quem é mais parecida comigo. Que bom, mas muito bom. Sim, eu acho que, na verdade, as duas são duas partes de um todo que é você, né? Elas se cuidam uma da outra.
É isso, a Agatha é a calmaria, a Aline é a intensidade. Aí a Aline, quando ela tá muito... A Agatha vem e fala, minha filha... Calma. E a Fico imaginando essa E cena. a Agatha, quando tá muito a Aline fala, minha filha, vamos, entendeu? Então, Que legal. Mas a Aline é a que... A Agatha, por exemplo... vou rezar essa noite, a Aline fala... Se não rezar, vem um pesadelo aí, hein? Nossa! Então ela tem essa coisa, tipo, então ela é essa Aline, Deus me perdoe, eu rezo todas as noites, mas a Aline reza todas as orações, todas as noites, entendeu? Hoje ela estava dando uma aula aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ela falou assim, mamãe, é o seguinte, a mulher é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei, Aline, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, homem tem filho? Nasce da barriga dele? Não. Então, por que ele tem que fazer Pai, Filho e Espírito Santo? Eu falei, Aline, vamos fazer aqui no coração? Ela falou indaga assim, mesmo. não, aqui, ó. Falou pro Maurício hoje, aqui, ó. Homem carrega as coisas aqui, ó. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Então, ela tem essas coisas que, tipo, cara, quem foi que indagou que o homem não pode fazer Pai? Sim, É isso. faz sentido. Deixa eu falar de mais um patrocinador antes da gente ir pro bate-bola final aqui. Eu queria falar sobre o mais novo Mais novo? apoiador. Eu não patrocinador. acredito. Calma, pera aí que eu vou chamar o plantão da Globo. porque- Ele mesmo anunciou aqui no episódio dele. O Fernando tem o Clickfield. Ó, bonito, hein? Bonito, ó. A gente tava num debate aqui de como era a pronúncia da empresa do Zóio. O Clickfield, o Zóio, ele trabalha com TI, né? Então Isso. ele tem um trabalho de conserto de manutenção de computadores, né? Falar uma E- palavra bonita. É hardware. Hardware. É isso, Bruno? É hardware? Inclusive, ele disponibilizou um sorteio para você que acompanha a nossa página, você já sabe disso, um sorteio de um notebook. Olha só. Olha. Ele forneceu um notebook para sortear. Duvido você falar tudo que tinha no notebook que ele falou aquele dia. Agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Tava procurando aqui no celular para ver se tinha as Não, informações fala só aqui. do notebook, vai. Mas então agradecer a ele aí, mais novo apoiador do Pacast, Fernando Zóio. Tamo junto, Fernando. E você que precisa aí fazer uma manutenção do seu computador, no seu hardware, você entra em contato com ele lá no arroba. O arroba vai estar escrito aqui porque eu não achei aqui o arroba dele, tá? Vai estar escrito o arroba dele aqui, tá bom? E faz o orçamento lá com ele que eles fazem o precinho bacana pra você, tá bom? Sim. Pode falar desse aqui também, que eu sei que esse aqui você gosta de falar. Serve bem festas de churrasco, é o Ayrton. Aí, ó, Fernando. Vê aqui o arroba aqui, ó. Fernando Cavieira. Arroba Fernando Cavieira, do Instagram lá dele, tá, do Concerto de Manutenção de Computadores. 15% de desconto falando que chegou pelo Pacast. Tem também o Serve Bem Festas de Churrascos, o Ailton, né? Se você deseja fazer um evento aí bem organizado, bem servido, com sabor, a Serve Bem é a escolha certa. Eles são especialistas em buffet completo para festas, churrascos e eventos em geral. Fechando o seu evento com eles e mencionando o Pacast, você ganha 1 hora gratuita. Quer dizer que se você contratar 4 horas, você ganha mais 1 hora. Ô, louco, eu não acredito nisso. Top. Eu vou fechar minha festa de fim de ano. A Hein? festa da firma vai ser na mão do Ayrton? Pensei que É. era renovação de votos, já estava Pode aqui. ser também, viu? Pode Pode ser. ser também. Você entra em contato com ele pelo Instagram lá da Serve Bem ou pelo telefone 11 9 8975 3309. Repita. 11 9 8975 3309. Fala que você chegou pelo Pacast pra você ganhar esse descontão aí, tá bom? É isso. Eu vou ficar falando desse repita até chegar uma ação judicial lá na Pelo minha amor casa de Deus. falando que eu tô roubando De cópia. o bordão dos outros. Cópia. Eu tô fazendo cópia. Amanda, ó, nós temos 2 coisas bem legais aqui. Tá. Esse aqui já vou te deixar com você aqui, ó. Esse aqui é um novo acessório de decoração aqui para o Pacast, que o pessoal já escreveu aqui, ó. O Zóio fez um violão, tentou fazer um violão. Ele O fez, Ailton pô. fez um extensório. Mas você não precisa desenhar, se você É não seu. quiser. Não, é. Tá bom? É seu. precisa. É Não seu. precisa ter É um seu. desenho. Não Fica à precisa. vontade. Você pode escrever se Tira quiser. o coração. Onde- Quiser escrever aonde seu você nome. quiser escrever, o que vocês quiser, fica à vontade, tá bom? Mas antes de você escrever, só segura ele aí. Eu vou te fazer algumas perguntas, a gente vai fazer um bate-bola, perguntas rápidas, o que vier na sua cabeça você responde, tá bom? Tudo bem aí, Vitor? Tem aqui a Sheila só coloca a bucha na minha mão. Ah, tá. Brincadeira. Então, vamos lá, eu faço a primeira? Pode fazer. Então fala pra mim um versículo. Versículo, Ou- Coríntios, posso falar? Eu não vou Pode- lembrar exatamente, Não. já falei, né? Não, lembro. não tem problema. É Coríntios 2, que fala sobre o amor, né?
O amor é paciente. Tá, O tá. amor é Legal. Uma música. O Poço, da Adriana. Um lugar. Aqui e agora. Me senti privilegiado. É o primeiro Eu que também. responde. É o primeiro que responde. É. Um santo de devoção. Uma santa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Que Diga. eu vou começar a levar. Eu não consegui fazer isso nos primeiros episódios, mas eu vou fazer essa. Porque eu achei interessante quando eu vi. Se você pudesse ter uma mensagem, um epitáfio, quando você for embora, qual seria? Estou aqui. Eu sempre estive aqui. A música O Poço. O Ailton cantou aqui. Foi o Poço, não é? Foi o Poço que o Foi. Ailton cantou? Foi, né? Foi. Assiste o episódio do Ailton. Nossa Senhora. Se Muito você não assistiu o episódio do Ailton, não assistiu o episódio do Thiago e da Jane, do Zóio, se você não assistiu a primeira temporada, a segunda temporada, você tá perdendo tempo. Então vai lá, assiste aqui também o episódio da Amanda. Então, por favor. Então eu vou completar a música do Ailton. Depois que você escutar a música que o Ailton canta, você assista o episódio da Samaritana do The Chosen. Isso. Boa, Muito esse é bom. muito bom. É, verdade. Tem razão. Bom, Isso. nós estamos chegando no final. Vou pedir para vocês, fique à vontade de fazer uma oração. Só antes da gente fazer. Que antes da gente fazer? Tô brincando. Era assim? Depois você arruma uma briga lá nos bastidores e a culpa é minha. Porque, olha, De repente ficou tenso. é um elogio e uma treta nesse lugar. Um podcast católico. Os Ô, apresentadores. pior que eu ia falar eu comprei a pinga de mel que o Marcelo faz, né? Então eu falei, não vou falar não, né? Eu falei onde que eu falei isso, gente? Foi no... Acho que foi em algum episódio que você falou Não, que ele faz eu falei pinga, no cachaça. episódio, Pinga mas não, eu é falei- cachaça. Eu falei no Rosas. Foi, porque ele veio como patrocinador do Rosa. Ele veio vender cachaça no Rosas. Não, mas tava Mas boa. tudo bem, tava bom. Mas eu fiquei, depois eu falei, meu Deus do céu. Beber pode, não pode se embriagar. É, pô. Exatamente. Aí você quebra minhas pernas. Bom, aí você me quebra. Mas antes da gente partir para a oração final, Amanda, agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo seu sim, por você ter vindo. E assim como você gosta de demonstrar carinho, né? Demonstrar Sim. o amor que você tem captei. pelas pessoas. Aí, tá Muito difícil, bom, Sheila. muito bom, Conversa muito em bom. casa, tá? Muito Então, bom. como a gente sabe, aqui tem alguns presentinhos para você, dos Ai! patrocinadores. Esses daqui é da Lu e do Marcos. Nossa, gente, que legal. Minhas filhas vão super amar. Esse daqui é da Vanessinha, da Nossa, Docibela. eu ia pegar o seu brigadeiro, mas eu ganhei o Não meu. precisou. Essa aqui é da Papéis e Cores. Nossa, gente, quanto presente. Amei, viu? Eu já tinha amado sem presente. E tem mais. E pra encerrar da Morágape, Nossa, gente. Vocês podem tipo, fazer o segundo podcast? Pode. Ai, amei. tem a picanha que só vai vir daqui a alguns anos, porque a gente tá... Brincadeira, calma! Pelo amor Não, de não. Deus. Não, vida. Não, Vitor. O kit de churrasco fica pra Não, depois. não, Não, é por causa do Ailton, pô. Oi, ó, isso, o você kit de errado. churrasco do Ailton. Eu A quero- gente vai fazer- Tipo assim, eu acho que quem vem aqui, o convidado, poderia, tipo, 2 horas do Ailton, entendeu? A gente Eu falou acho. de fazer 1h30. um churrasco. Falou com ele, mas Com acho ele, que ele não vai. falamos com ele. Eu vou Vamos colocar aqui no bolar, post. vamos bolar. Vocês que estão interpretando errado. A gente podia chamar todos os convidados, fazer um churrascão. Todos? Que já foram, que já passaram. Rapaz, você vai ter que arranjar um espaço, mano. Tem que porque- arrumar um espaço, claro. Mas, Não, mas dá você pra tem que fazer. sempre lembrar que é o convidado e a família. Exatamente. Vai ser tipo... Ó, vai ser festão, hein? Festão, Já quero, festão. pessoal. É isso. É isso, Amanda, obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer pelo convite. Vocês sabem que eu tenho muito carinho e admiração por vocês. Acho esse projeto incrível. Acho que terão milhares de temporadas. Aqui a gente tem a oportunidade de deixar algo para a história. E quando eu mandei mensagem para vocês, era muito sobre isso. Sobre o que eu quero que as minhas filhas vejam no futuro. Se elas quiserem mostrar a mãe delas em algum lugar... Talvez não seja tão magrinha, não seja, mas eu brinco com ela sempre, mas que seja esse o papel que eu tenha feito na vida delas. E vocês têm esse papel também, Amém. de fazer com que as pessoas se eternizem. Então, eu acho que esse é o lugar do podcast, eternizar pessoas e momentos. Eu estou muito grata, muito feliz de verdade, fiquei emocionada quando recebi o convite.
E é isso. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Que seja só o início de um projeto. Amém. E que vocês contem comigo sempre, né? Porque eu tô aqui sempre. Deus abençoe o seu serviço, tá? O seu serviço, a sua doação para Deus, que é o principal, o seu amor pelas coisas de Deus. Tá bom? Amém. Você quer escrever e depois fazer oração? Eu quero- Porque tem um recado importante que a gente precisa dar. Então, enquanto vocês dão o recado, eu escrevo. Dias 12 13 e 14 de setembro, de setembro. em São José dos Campos, nós Isso. vamos estar fazendo o 29º Cristo e Você. E aqui fica o nosso convite para você que quer ter uma experiência de primeiro amor com Jesus Cristo. Serão 3 dias, vamos colocar assim? 3 dias com momentos de oração muito incríveis, momentos de palestra. E você que está mais por dentro aí do negócio, como é que faz para participar? É como a gente chama de o primeiro amor, né? O encontro do primeiro amor. Você entra em contato, tem no Instagram, tem um link, você faz lá um forms, né? Você preenche lá a sua inscrição, R$120 para participar do encontro, como o Vitor falou, dia 12, 13 e 14 de setembro, em São José dos Campos. O ônibus leva e traz, tem alimentação e hospedagem dentro desse valor. Muito barato para poder 3 Muito dias, barato. né? Sim. R$120. Tem uma experiência incrível. Experiência- A melhor experiência da sua vida, eu posso É a melhor Sim. experiência da sua vida, exatamente. Hoje, né, claro, o episódio é gravado, você sabe disso. Hoje aqui, né, no dia da gravação, é o dia do padre. Sim, também- verdade. Parabenizar todos os sacerdotes aí, né, o padre Aidan, o padre Morelli, Forma os padres que saíram do UPA, padre Alexandre, padre Everton, que o Everton está lá no Jardins agora, está na igreja dos Jardins, na paróquia Sim, lá. e ele trabalha na arquidiocese. Ele trabalha, eu esqueci o nome da paróquia que ele trabalha, a gente precisa visitar ele. É padre e freiras, não é, Lorde? Tem freiras também. Tem freiras a gente também. tem Tem que freiras saíram também daqui que saíram também. do UPA. É. Exatamente. Então, aproveitando que você está falando de padre, de freira, aproveitar que hoje, né, dia 13 de agosto, nós estamos gravando esse episódio. Em agosto começa o mês das vocações, então aqui a gente estende a nossa oração também para todas as vocações religiosas, sacerdotais, matrimoniais, porque o UPA também, né, já deu bastante casal para a galera, Bastante. né, tá aí. Bastante. Inclusive, Tá você. aí. Então, eu mesmo, né, daqui a pouco tá tendo filho, então Exatamente. essa é a nossa missão enquanto casados, né? Amém. Povoar essa terra. Sim. Então, que Deus possa estender também essa bênção das vocações para todas as vocações, né? As vocações leigas, matrimoniais, religiosas e sacerdotais. Porque tá difícil, meu chapa. A gente precisa as É vocações. luta. É luta. Mas lembrando sempre que a maior vocação de todos nós que somos chamados é a santidade. Amém? Amanda, Amém. a oração é sua. Eu queria agradecer a Deus por esse momento, agradecer a vida de cada um de vocês, que Deus possa conduzir os passos de vocês, que Ele possa conduzir e dar discernimento para que vocês façam com que esse lugar seja um lugar de graça, de sabedoria, que as pessoas possam chegar até Deus através de vocês. Eu não tenho dúvidas de que isso acontece e que isso vai acontecer muitas vezes, mas que principalmente vocês não se esqueçam que, enquanto homens, enquanto apresentadores, vocês têm o dever e a missão de não desistir. Amém. Porque vai chegar uma hora que vocês vão precisar ter coragem para continuar. Então, que Deus dê força para que vocês não soltem as mãos uns dos outros, né? Aqui a gente tem vocês, o Vitor e o Alex aqui na frente, mas que Deus cuide de cada um de vocês, cuide da casa de vocês, afaste toda a tristeza, afaste todo o espírito de briga e que aqui seja um lugar de amor, de cuidado e de carinho. Amém. Por isso Amém. rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bom, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu, Até uma gente. próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fiquem com Deus. gente. Até a próxima. Meu, tinha muito.